Olá, aqui quem fala com vocês é Priscila Boy e eu gostaria de fazer o convite para que você possa assinar o nosso canal. Se você ainda não é assinante, vai ser um prazer ter você como assinante e você vai receber todas as novidades. E se você quiser nos fazer alguma pergunta em relação à educação de filhos ou relacionamento conjugal, é muito simples. Você passa um e-mail para priscilaboy@terra.com.br e vai ser um prazer, à medida do possível, a gente responder aqui. E a dúvida de hoje, de uma mãe que me escreve, ela me diz que ela está com muita dificuldade com o filho em relação ao para casa. Esse para casa é um transtorno constante, porque o para casa é para o filho, mas acaba que a mãe se sente na obrigação de fazer o dever. A mãe fica ali de castigo junto, fazendo, e às vezes o filho com aquela dificuldade, e a gente não sabe muito bem avaliar se a dificuldade é acadêmica, se ele não está conseguindo fazer o dever, se a dificuldade é separar um horário, largar o prazer, largar a rotina, largar o videogame, largar a TV para poder fazer a atividade, ou se realmente é somente aquele pedido para que a mãe fique pertinho e juntinho. Às vezes é um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, o para casa ele deve ser dado para que a criança desenvolva responsabilidade e autonomia. Portanto, o para casa da escola deve ser dado dentro daquilo que a criança consegue fazer sozinha. Se o para casa do seu filho está muito difícil, se ele não consegue fazer sem uma mediação de um adulto, é interessante que você vá à escola e converse. E diga, olha, ele não consegue fazer sozinho. Porque o para casa não é para a mãe, o para casa é para o filho. Então, se sempre vem um para casa que ele não consegue fazer sozinho, aí nós temos um problema. O para casa serve também para formar hábito de estudo. Esse menino sabe, quando ele chega em casa, que ele tem uma atividade, que ele precisa se organizar, que ele precisa de um lugar para sentar-se, tirar os cadernos, fazer as atividades, olhar lá o horário dele no outro dia, organizar a mochila. Então, na verdade, esse para casa serve para organizar a rotina do filho e também fazer com que ele tenha esse hábito de estudar cotidianamente. Você não deve fazer o para casa para ele. Você deve sentar-se, você deve, às vezes, ajudá-lo na leitura se ele não consegue. E eu me esqueci de dizer que o filho dessa pessoa que me escreveu tem 6 anos. E ele já está lendo, mas não é um leitor fluente. Então, às vezes, ele precisa da mediação dela na interpretação dos dados. Então, se você fizer o para casa para o seu filho, você não está contribuindo em nada. Você não está fazendo com que ele fique autônomo. Você está fazendo com que ele fique dependente. Então, você deve fazer a leitura, ele faz a atividade, enquanto isso você vai fazendo outra atividade em casa, vai deixando ele mais sozinho na mesa, para que ele se habitue a poder pensar sozinho. Mas muitas vezes os filhos requisitam, mãe, não entendi isso, mãe, volta aqui. Na verdade, o que ele está querendo é a sua presença. Ele está querendo você pertinho. Então, você deve ter um olhar aguçado. Meu filho está com dificuldade acadêmica? Então eu vou ajudar, vou relatar para a escola, vou pedir parceria. Meu filho está querendo a minha presença? Então eu vou organizar melhor minha rotina, vou ficar mais próximo, vou pegar um livrinho de histórias, vou ler com ele, vou criar esses momentos de laço afetivo. Então você deve fazer com que ele tenha responsabilidade, com que ele execute as tarefas e para que isso não seja um fardo. Não cobre demais, não cobre além do que ele pode, não ponha defeito em tudo, elogie porque ele coloriu, elogie a letra, elogie o caderno, faça com que ele sinta segurança e com que ele sinta estímulo para a vida acadêmica, que isso vai acompanhá-lo para o resto da vida. Eu espero que você tenha sucesso e êxito e que o para casa não seja um fardo na sua casa, mas seja sim um componente a mais na aprendizagem do seu filho. Fica com Deus.